Olá, docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de Canossei, o penúltimo vídeo da série, pelo que eu tô planejando. Eu acho que eu já posso dizer porque já tá tudo certinho. Eu já resolvi essa questão dos finais que eu tinha colocado na ordem errada, porque eu queria muito mostrar os finais ruins primeiro pra vocês, mas acabei terminando o final bom, gravando um antes do resto. Mas aqui estamos com a parte extra que eu tinha comentado durante o final bom, que eu não tinha certeza ainda se eu ia fazer, até porque eu nem tinha decidido ainda se eu ia fazer os outros finais. Mas acabou que deu tudo certo, então vamos gravar aqui rapidinho, que é a parte... Rapidinho não, né? Vai demorar um pouquinho, vamos ser sinceros, né? Vai demorar pra eu ler tudo. Mas o que acontece é que eu tinha dito que eu tava pensando em fazer um videozinho extra, no caso agora eu planejei fazer 2, mostrando as memórias que a gente coleta ao longo do jogo na ordem correta. A gente viu na sala bônus que existe uma ordem específica das memórias, e algumas memórias não são todas do Tokiwa, que se você tá aqui você já deve ter visto o final bom, então suponho que você já saiba quem é ele, e saiba que ele que tá... é o que acaba fazendo com que o jogo aconteça, e durante o jogo a gente tem algumas batalhas para pegar as memórias que são dele, mas tem 3 em específico que não são. E por isso eu vou ver aqui as memórias na ordem que deveriam ter sido vistas, né? Primeiro eu vou ver as memórias dos nossos amigos, os personagens, né, do grupo, e depois as memórias do Tokiwa na ordem certa. Como eu já mencionei, tem algumas memórias que podem ser obtidas de uma maneira um pouco específica. Existem batalhas no jogo que você não precisa lutar, o que é muito bom, porque você não tem que se ficar se matando. Mas tem sim como você chegar até o final do jogo pegando todas as memórias possíveis. Eu consegui pegar todas elas. Não vou chegar até o final, óbvio, porque não tem como eu vencer desse jeito. E eu só deixei aqui salvo no 3. Esses outros 2 aqui são saves reserva. Eu consegui chegar até aqui, tá, como vocês podem ver eu tô acabado, porque eu tive que lutar com todos os bichos e eu não tenho praticamente nada. A intenção aqui não é chegar até o final do jogo. E bom, basicamente essas memórias aqui eu não tinha percebido antes, porque eu não sabia disso, mas as memórias vermelha, laranja, amarela, verde, azul, índigo, que seria um tipo de azul também, é um azul claro, vamos dizer, que é tipo um azul, eu esqueci o nome, é turquesa, é um azul só que é um azul mais claro do que o azul normal. E também a memória roxa, essas são as memórias do Tokiwa. Agora a memória branca, preta e marrom, nessa ordem, são as memórias da Akana, Ayano e também o Ami. É porque eu tô aprendendo a mexer nessas setas ainda. Então eu vou ver primeiro as memórias deles, pra gente poder fazer uma recapitulação aqui. Começando com a memória da Akana, que é a primeira que a gente consegue, memória branca. Inclusive eu notei que algumas das memórias têm a ver com o monstro que elas são feitas. No caso da Akana, por exemplo, a cor da memória é branca, e o monstro que estava querendo machucar a Akana eram mãos assim brancas. A mesma coisa com a Ayano. A sombra que queria matar a Ayano era preta. E no caso do Ami, para você conseguir essa memória, ele pega fogo e morre. E o fogo, querendo ou não, tipo, é vermelho, né? Que é uma cor que gera o marrom. Então algumas cores ali tem uma certa simbologia. Foi realmente repentino. Assim que eu entrei no ensino fundamental, as pessoas com quem eu me dava bem até então começaram a agir de forma fria em relação a mim, como se eles estivessem me ignorando. Mesmo que eu não fiz nada. Quer dizer, mesmo que eu não tenha feito nada. Só me diga o que eu fiz de errado. Como eu posso ser perdoada? Não fala. Sua voz é irritante. Na verdade, eu não te disse ontem para trazer algum dinheiro? Você tomou banho direito? Você é tão fedida. Se você não quer que essa foto se espalhe por aí, é melhor você pensar em não dizer a ninguém. Você entendeu? Por que você ainda tá vivendo? Além do mais, eu nunca sequer pensei em você e minha amiga. Nunca. O que foi aquela mensagem, você tá perguntando o que foi aquela mensagem? Pô, não tem como eu saber. Nem pense em pintar seu cabelo agora, sua gorducha. Vá morrer. Morra. Morra. Morra, 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 morra.
Essa foi uma memória bem brusca quando eu vi da primeira vez, e já deve entender o porquê. A Kana é um dos personagens do jogo que ela é meio que suicida, sabe? Ela tá pensando em se matar por conta do bullying que ela tava sofrendo. E essa memória mostra o que aconteceu com ela antes dela conhecer a Ayano. Ela entrou no ensino fundamental e as pessoas com quem ela estava bem meio que se afastaram dela e começaram a mexer com ela. E a atitude dela também não ajuda, né? A tadinha da Kana, ela é muito tímida. Ela não é o tipo de pessoa que se impõe fácil a alguém. Em seguida temos a memória preta, que é a memória da Ayano. Foi num dia da aula de inglês. Nós tivemos que ficar juntos em pares com qualquer um que nós gostássemos para poder praticar a pronúncia. Assim que o professor ordenou, a classe inteira se levantou. Mei me convidou para ser a parceira dela, mas eu recusei. Tem vários outros que gostariam de ser parceiros dela. Mas aquela criança que esteve na minha mente desde o meu primeiro dia, quando eu vim pro ensino médio, como sempre, não teve ninguém que chamou ela, e agora parece que ela pode chorar a qualquer momento. Eu dei um tapinha no seu ombro por trás. Seu corpo pulou no mesmo instante e timidamente encarou pro outro lado. Com um sorriso, eu ofereci minha mão direita. Se está bem com você, eu posso ser sua parceira? Essa foi minha primeira conversa com Kana. À medida que eu falava com ela mais e mais, Kana também começou a iniciar conversas comigo mais e mais. Nossas casas eram na mesma direção também, então nós começamos a voltar para casa juntas todos os dias também. Mas mesmo assim, a timidez da Kana não melhorou nem um pouco, e antes que eu percebesse, Kana estava sempre comigo. Mas está tudo bem. Enquanto eu puder ajudar a Kana, eu irei sempre estar ao seu lado. Eu irei certamente ajudar a Kana. Eu absolutamente irei ajudá-la. Então, por favor, alguém com quem eu não conheço ou que não sou familiar, por favor, de alguma forma ajude Shoko. Por favor. E bom, como você deve ter percebido pela história do jogo, Shoko é provavelmente não, né? Com certeza é a criança que a Ayano mexia quando ela era mais nova. Durante uma parte do jogo, que é justamente quando a gente pega essa memória, a Ayano, eu não tinha percebido isso antes, né? Óbvio, eu tô fazendo esse vídeo justamente pra isso, pra eu poder me lembrar das coisas, mas durante a conversa, a Ayano conta a história dela, de como ela mexia com uma criança quando ela era mais nova, e aí um dia essa criança simplesmente não veio mais pra escola, não estava em casa, e desde então a Ayano fica se culpando, se perguntando onde é que essa... minha garganta... se perguntando onde é que essa criança tá. E agora nós temos a confirmação, Shoko é o nome da criança. Eu lembro que quando eu vi essa memória pela primeira vez, eu não tinha a mínima ideia de quem era Shoko, mas provavelmente, pelo contexto que temos, Shoko é o nome da criança que a Ayano implicava quando era mais nova e se arrependeu do que fez. O que levou ela a querer se tornar presidente e a querer fazer as coisas certas na escola. Porque ela percebeu, né, que ela queria acabar com o bullying, porque ela percebeu como que era ruim para as pessoas que sofriam bullying. E também foi por isso que ela se aproximou da Kana e as duas realmente viraram amigas. E agora temos a última memória, no caso a última memória dos personagens normais, que é a memória marrom, a memória do Ami. O Ami, ele é um personagem especial ali no jogo porque ele não faz parte do grupo principal. Se você prestar atenção, os personagens no jogo, eles se conhecem e eles são até amigos, eles fazem parte, eles se conheciam, né, são parte do mesmo grupo de amigos. Mas o Ami não. O Ami é um passageiro aleatório que ficou preso ali também durante a confusão. E a ideia do jogo é essa, o Ami, ele é um personagem que ficou ali preso por acidente, ele não conhece a gente e ele tem que trabalhar junto com a gente. É, na verdade, uma coisa bem imersiva até. E é por isso que a memória dele é um pouco desconexa, porque a gente não sabe muito bem sobre a história do Ami. Tudo que a gente sabe é que ele é uma pessoa muito correta também, né? Uma pessoa que gosta muito de seguir regras e fazer coisas certas. Ele detesta insetos, ele tem um problema de confiança com as pessoas e essa memória explica o porquê, mas é completamente compreensível. E chega num nível até que ele fica um pouco paranoico em um dos finais que envolve ele.
E ele é que eu saiba, tipo, ele participou de algumas coisas ali quando ele era mais novo, justamente por essa questão que ele era um pouco rebelde, mas tirando isso, não tem muito que a gente saiba. Ah, claro, e ele faz faculdade também pelo contexto do jogo, ele é mais velho que os outros personagens. Mas tirando isso, não tem nenhum flashback dele, além dessa memória, ele não conversa com a gente em nenhum momento sobre a vida dele, nem nada do tipo. Então essa memória é o mais pessoal que a gente tem do Ami, já que ele é um personagem ali tão especial no meio dos outros. E agora vamos à memória marrom, memória do Ami. Adultos são injustos. Eles nos dizem para não beber álcool, mas eles vão e aproveitam uma bebida bem na nossa frente. Eles nos dizem para estudar, mas nunca respondem nossas perguntas. E pra piorar, eles ficam com raiva da gente. Eles nos dizem pra não mentir, mas eles mentem sem nenhuma preocupação. É como se fossem os adultos quem mentem. Eles estão cegos pelas suas próprias faltas e impõem seus próprios desejos nas crianças. Eu não quero escutar caras como esses. No ensino fundamental, também tinham outros caras que pensavam da mesma forma, e eu comecei a agir e ficar junto com eles. Eu era o que as pessoas chamam delinquente. Um grupo que tem adultos como inimigo comum. Eu pensei que eu poderia pelo menos acreditar nesses caras. Me ajude. Que, por sinal, me ajude é a mensagem que ele passa quando a gente luta com ele. A única maneira de conseguir essa memória é fazendo com que o Ami morra, né, de uma maneira específica e derrotando ele na batalha. E o que ele fica falando na batalha, repetindo, é isso. Provavelmente ele se lembrou disso quando tava morrendo e por isso ele se lembrou. As memórias, acho que elas têm um pouco a ver com cada pessoa. Tipo, eu acho que as pessoas dizem que quando você morre você vê a sua vida através dos seus olhos. Porque é um negócio meio científico. Dizem que o seu cérebro, ele começa a reproduzir suas memórias quando ele tá morrendo. Então uma das memórias pode ter sido essa. Por isso que ele tava gritando por ajuda. Uma noite, enquanto nós estávamos indo para o distrito comercial, um grupo do ensino médio começou uma briga por conta de alguma coisa trivial. Eu, que percebi as diferenças de força com um único soco... eu li errado. Nós, que percebemos as diferenças de força com um único soco, todos começamos a correr para longe a toda velocidade. Mas apenas eu, que era o mais lento, fui pego e abatido. Enquanto eu estava sendo chutado e socado, eu gritei: "Me ajudem! Me ajude! Me ajude!" Ninguém veio me ajudar. A ideia de que eu tinha qualquer amigo, a ideia de que eu tinha qualquer parceria ou amizade era apenas uma fantasia. Depois disso, apenas eu, de qualquer forma, fui deixado para trás. Como vimos agora, Ami é uma pessoa que sempre foi meio certinha, né? Durante o jogo, como eu mencionei, tem essa questão de que ele não tem tanta confiança na gente, e é uma coisa que influencia muito os finais da qual ele faz parte. Ele é um personagem ali especial nesse quesito. E agora vamos ver as memórias do Tokiwa na ordem que elas se apresentam. Inclusive eu tenho quase certeza que as cores das memórias têm alguma coisa a ver com... tem um simbolismo da própria memória. Mas a primeira é a memória vermelha. E as memórias também elas estão na ordem do que o Tokiwa foi crescendo. As memórias que estão embaixo dos nossos personagens são um pouco do passado, mas nem tanto. Só o Ami, né, que ele é mais velho, mas essas memórias do Tokiwa são em ordem à medida que ele foi crescendo. E agora, primeiramente, memória vermelha. Todo mundo está fazendo. Por que eu sou o único que fica com raiva? Enquanto eu dizia isso com as bochechas ai, meu Deus do céu. Enquanto eu dizia isso com as bochechas inchadas, meu pai me encarou e disse: "Você acha que só porque todo mundo está fazendo, você não irá ser punido? Não importa o quantos façam, uma coisa má continua má. Uma coisa ruim continua sendo ruim." Foi isso que meu pai disse em resumo, mas demorou mais ou menos 1 hora para ele dizer isso. Eu acho que as suas últimas palavras foram as que mais mostraram sua personalidade. Se todo mundo está fazendo, então traga todos eles para mim. Eu irei dar uma lição em todos eles.
Como eu acabei de mencionar, eu tenho essa crença, né, essa ideia de que cada memória tem uma coisa específica relacionada a ela. Por exemplo, essa memória, a primeira memória aqui, é vermelha. E a cor vermelha é uma cor que pode ser associada à raiva e a emoções fortes. É associada à raiva, guerra, por exemplo, por conta do sangue, né, essas coisas. É relacionada a sangue e também a amor. O vermelho também é simbolismo de amor por conta da cor vermelha, de um coração e tal. Mas também é uma cor que tem a ver com raiva e esses sentimentos fortes, fogo, né? Então faz sentido que a primeira memória tenha um pouco a ver com raiva, já que ele menciona que ele estava com raiva de que alguma coisa aconteceu. E depois em seguida temos a memória laranja. Bullying é algo que tem que ser... Bullying é algo que é feito em grupo. Várias pessoas vão se juntar e bullying a outra. Aqueles que estão errados são certamente aqueles que estão fazendo bullying. A maioria não é necessariamente correta ou justa. Então eu odiava a regra da maioria. Seria como abandonar os seus próprios pensamentos por os dos outros. Não seja tomado por números. Não prova nada. Não. O que determina se uma coisa é certa ou não é algo que você tem que julgar com a sua própria mente. A cor laranja é uma cor que deve ter algum outro tipo de simbolismo, mas laranja é uma cor que se origina do vermelho e do amarelo. E é uma cor bem mais próxima do vermelho do que o próprio amarelo, né? Então eu acho que a memória laranja é laranja porque o Tokio ele ainda tá com raiva. Como eu disse, a primeira memória ele tá com muita raiva dos outros. E na segunda memória ele ainda tá com raiva. Ele ainda tá falando sobre esse negócio de que tipo, só porque todo mundo tá fazendo, você não tem que fazer também. Então ele tá com raiva, mas ele já tá um pouco mais crescido. Se você perceber, a primeira memória é sobre ele e o pai dele. E você percebe que a lição que o pai dele deu ficou com ele. Então na segunda memória ele tá com raiva ainda, mas ele já tá um pouco mais de boa. Porque o laranja é a combinação do vermelho e do amarelo. E o amarelo é uma cor que tanto simboliza o meio estágio, né? Tipo o farol. O farol do trânsito, por exemplo. Vermelho é para perigo, você não pode passar. O verde é seguro e o amarelo é o intermédio. Mais ou menos esse é o que eu peguei aqui da memória. O Tokio ainda tá com raiva nessa memória, mas ele tá um pouco mais de boa, já que não só o laranja é uma combinação do vermelho, que simboliza raiva e coisas do tipo, e amarelo é uma cor que também tem simbolismo de alegria. Então é uma memória que representa o Tokio tá amadurecendo e formando seus próprios pensamentos. Em seguida, memória amarela. Se você fizer tudo sozinho, o que você pode mudar? Por exemplo, você pode salvar um mundo se apenas você sozinho economizar eletricidade? Não. Pessoas pequenas como nós, não importa o que fizermos, não podem mudar tanto o mundo. Mas, se todo mundo pensar da mesma forma, então o mundo não iria mudar. Se ninguém agir, o mundo não irá mudar. É por isso que no futuro eu irei mudar a consciência das pessoas. Mudar a percepção das pessoas. Se for apenas algumas pessoas, vai ficar tudo bem. Essas pessoas que eu influenciei, então irão influenciar outros. Fazendo isso, eu posso mudar a humanidade inteiramente. Dessa maneira, uma única pessoa pode mudar o mundo. Não é algo de verdade. Eu sou apenas mais uma pessoa cuja mente foi mudada. Eu fui uma pessoa que recebeu essa influência do meu pai. Como eu disse, amarelo é uma cor que representa alegria e coisas positivas, e essa é uma memória bem positiva. O Tokio tá falando sobre esse negócio de você ser influenciado de forma positiva pelos outros e sobre o pai dele. Então é uma memória amarela um pouco mais feliz, né, e mais positiva do que as outras duas, da vermelha e a laranja, porque ele já tá um pouco mais crescido e tá um pouco mais formulado. Se você perceber a memória laranja, por exemplo, ele ainda tá com um pouco de raiva das pessoas. Mas nessa memória aí ele tá um pouco mais de boa e um pouco mais positivo em relação à mudança. Ele tá super positivo sobre a questão dele poder mudar o mundo e tal. E agora, a memória verde.
Recentemente, um atacante apareceu nas estradas. No caso, attacker seria atacante, mas pode ser traduzido como simplesmente uma pessoa que chega lá, né, atacando as pessoas e tal. Incidentes de pessoas sendo batidas atrás da cabeça antes do Incidentes de pessoas sendo batidas atrás da cabeça antes que o atacante fugisse. Se ele for pego, ele provavelmente vai dizer: eu estava de mau humor ou algo do tipo. Notícias de crimes nunca terminam. Eles deveriam apenas ter o punimento divino. É apropriado para aqueles que fizeram coisas ruins terem o que eles merecem. Mas, mesmo se eles forem pegos pela polícia, eles vão simplesmente comer alguma comida de graça na cadeia e então saírem sem nenhum problema. Se eles não forem pegos, então eles não vão ganhar nenhum punimento. Não tem maneira de que isso seja bom. Se é assim, então eu quero ser Deus. Eu quero ter o papel de Deus e trazer julgamento sobre todos eles. Mesmo que isso tudo seja apenas um sonho. Um dos maiores simbolismos para a cor verde é a cor da esperança, além de ser a cor da natureza. Então, acho que essa talvez seja a mensagem que essa memória está querendo passar. O Tokiwa fala sobre essa questão de que algumas pessoas vão para a polícia e elas simplesmente saem, né, da cadeia, de nada. Mas no final da memória, ele diz que, que ele gostaria de poder mudar isso e tal. Que, mesmo que seja só um sonho, ele queria poder ter o poder de punir as pessoas, né, devidamente. E talvez seja por isso que essa é a memória verde. Verde é uma cor que simboliza esperança. Então, por mais que seja apenas um sonho, é apenas um sonho que ele tem, mas ele tem esperança de que talvez ele pudesse fazer isso. Seguindo memória azul, que eu acho que eu já consigo perceber, eu me lembro mais ou menos qual que a memória é essa. Meu pai morreu. Enquanto estava dirigindo, ele teve uma colisão de frente com um condutor bêbado. O outro condutor era um menor sem licença que estava sendo perseguido pela polícia. Não importa como você olhe, é culpa da outra pessoa. Mas o outro condutor teve apenas alguns ossos quebrados. Só por quê? Só porque meu pai, quem estava certo, morreu, enquanto o outro que estava errado permaneceu vivo. As pessoas justas não deveriam viver felizes? Meu pai teve uma vida feliz. A vida do meu pai foi feliz, eu imagino. Eu quero acreditar que foi uma vida feliz. E eu também quero acreditar que eu posso viver feliz. Eu quero acreditar na justiça natural. Acho que você deve ter percebido o simbolismo, esse é bem mais fácil. A cor azul, para muitas pessoas, representa coisas calmas e pacíficas, mas também representa coisas tristes. E é importante mencionar que azul e índigo são cores diferentes. Nas cores do arco-íris, o azul é aquele azul escuro mesmo. Originalmente tem o azul escuro e tem o azul mais claro, que nesse caso é o índigo, que é um tipo de azul também. Então, essa memória azul é um azul escura, porque o Tokiwa, nesse momento, está experienciando a perda do pai dele. Ele está muito triste e ele também está em conflito. O pai dele era uma pessoa correta, era uma pessoa certa, mas ele morreu no acidente e o outro cara não. Por isso que é uma memória azul escura, porque ele acabou de passar pela perda do pai dele, ele ainda está triste, mas ele ainda tem uma certa esperança, né, de ter uma vida feliz, mas você percebe que ele está meio em negação. Ele diz que ele quer ter uma vida feliz, mas ele parece não falar com muita confiança. Então a memória é azul, né, esse azul escuro, porque ele acabou de experienciar a perda do pai, é uma memória meio triste. E agora passamos para a memória índigo. Índigo é um tipo de azul também, mas é um azul mais claro. Essas cores aqui são seguindo as cores do arco-íris. E no arco-íris tem o azul mais escuro, que é só azul mesmo. A cor azul escuro não é chamada azul escuro, é só azul normal. Qualquer outra cor além do azul escuro tem um nome de índigo, ou então turquesa, né? Algo do tipo. Eu pensei sobre me tornar parte da polícia, sobre fazer parte da polícia. Mas eu percebi que eu não era que eu não era forte fisicamente, que eu não tinha um físico forte o suficiente para me tornar um. Eu pensei sobre fazer parte, sobre me tornar um juiz.
mas eu percebi que eu não era estudioso o suficiente para me tornar um. Eu pensei em me tornar um político, mas eu percebi que eu não era rico o suficiente para me tornar um. Eu não tinha nenhum poder, mas eu percebi que estava tudo bem. Não é como se eu não pudesse controlar o mal, não sendo parte da polícia. Não é como se eu não pudesse trazer julgamento ao mal, não sendo um juiz. Não é como se eu não pudesse consertar o mundo sem ser um político. O trabalho de uma pessoa não decide no que ela acredita. O status social de uma pessoa não decide seu caminho na vida. Eu deveria apenas pegar qualquer trabalho que eu sou capaz de fazer. Fazendo isso, eu deveria apenas viver da maneira que eu acredito. Como eu disse, a primeira memória, que é essa memória azul, é um azul escuro, né? Que é a cor azul original é azul escuro, não é claro. O azul original das cores primárias e do arco-íris é azul escuro. Já essa outra memória é índigo, que é um azul um pouco mais claro. Então, mais ou menos isso se passa depois que o pai do Tokiwa morreu, e ele tá levando a vida dele novamente. Dá pra perceber que ele já é um adulto agora, pelo fato de que ele disse que ele tá procurando um emprego e que ele vai tentar procurar um emprego. A memória é um pouco triste no começo, porque ele disse que ele não vai conseguir fazer a carreira que ele queria, né? Ele não pode ser policial, político, nem nada, mas no final dá uma reviravolta, já que ele disse que tá tudo bem e que ele vai simplesmente viver do jeito que ele quiser. Então a cor azul aqui é um azul mais claro, porque já simboliza que ele tá um pouco mais calmo. O azul, principalmente um azul um pouco mais claro, né, em alguns quesitos, tem essa sensação de paz. Você tem a sensação de uma coisa pacífica e calma da cor azul. Então é um azul mais claro porque ele já tá em paz com ele mesmo e traçando o curso da vida dele, procurando um emprego e vivendo a vida dele depois que o pai dele se foi. E agora a última memória do Tokiwa, memória roxa. Eu realmente gostava de trens. Trens apenas correm em cima dos trilhos. Eles nunca saem do caminho. Um trem se move como um diamante, corretamente seguindo o minuto correto. O trem para todas as vezes numa posição predeterminada, tão precisamente que poderia surpreender as pessoas. Algumas vezes acidentes acontecem, mas ele volta para os trilhos logo em seguida. Eles são necessários por um grande número de pessoas, mas o próprio trem é apenas uma mera caixa. Aquele que o faz ser operado, aquele que o faz operar como um trem é o condutor. A pessoa que usa as ferramentas com habilidade e traz paz para esse mundo. Eu tenho o sentimento de que a justiça e a ordem que eu tanto gostava estavam nele, no caso estavam no trem. E essa é a última memória do Tokiwa antes dele morrer, já que isso traça o curso que ele queria. E tem relação com a memória índigo, já que na memória índigo ele menciona que ele vai procurar um emprego, qualquer tipo de emprego que ele possa conseguir. E ele realmente acabou fazendo parte ali da condução do trem, como a gente já viu. E a memória roxa, ela é uma mistura de azul com vermelho e meio que simboliza a chegada final dele. A cor roxa, infelizmente, eu não tenho muita certeza do que ela poderia simbolizar. Algumas pessoas acreditam que roxo simboliza nobreza e riqueza, porque era uma cor que pessoas ricas na vida real usavam, mas eu acho que não tem nenhum sentido. Mas basicamente essa é a última memória, a última cor do arco-íris, e a última cor de memória é uma mistura de azul com vermelho, porque é um meio termo, é uma coisa equilibrada e representa o fato de que o Tokiwa já tá seguindo a vida dele, ele encontrou uma coisa que ele gostava e ele ia arrumar um emprego. Mas bom, gente, isso é apenas a minha percepção, a minha análise do que cada cor simboliza no caso do Tokiwa. No caso dos personagens eu não tenho certeza. As cores dos personagens eles têm a ver com o inimigo pela qual eles lutam. No caso branco, ela é uma cor que simboliza paz, calma e tal. Mas a Kana, ela tava em desespero e essa memória aqui tem a ver com suicídio e tal. Mas a Kana menciona que ela foi pro ensino, saiu do ensino fundamental e no ensino médio, então ela meio que ficou branca, sabe? Tipo, ela não tem mais reação, mudou a vida dela completamente e ela tem que iniciar tudo de novo. A memória preto é uma cor um tanto
pesada, né? Você associa a coisas negativas. E a sombra que tenta matar a Ayano é preta. É a única coisa que eu consigo pensar. Já marrom eu já não sei. Realmente, cores têm muitos simbolismos. E eu não consigo dizer o porquê. Eu só sei que essas 3 cores aqui são as cores dos monstros que tentam matar o Ami. No caso, o Ami ele pega fogo. E marrom é uma cor que se origina do vermelho. E depois o Ami fica queimado. Então ele vai ficar meio mal. Branco é a cor das mãozinhas que estavam querendo matar a Kana. E preto era a cor da sombra. Que é uma cor, né? Preto é uma cor meio séria, tá? Mas, gente, essa é só a minha análise. A minha análise do simbolismo de cada cor. A única que eu não tenho certeza é a cor roxa. Mas eu acho que todas as outras cores se encaixam muito bem nas memórias. Mas como eu disse, eu acho que o roxo ele é uma mistura de vermelho com azul. Então é uma cor equilibrada e representa o final da vida do Tokiwa. E são as 7 cores do arco-íris aqui. Então tá, gente, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. No próximo eu trago mais. Só fiz isso aqui pra ser um extra mesmo, porque eu gostei muito dessas memórias do jogo e eu queria ver elas na ordem correta. E aproveitar também pra mostrar o simbolismo que eu acredito que cada uma delas representa, já que cada uma é de uma cor. E eu acho que quase todas elas eu acho que eu acertei. A única que eu achei um pouco estranha foi a roxa, porque roxa é uma cor que eu não sinto muita coisa. Tem algumas cores... Desculpa minha garganta. Tem algumas cores que você consegue associar, como por exemplo, você associa o amarelo à felicidade, vermelho a sangue, raiva ou algo do tipo, mas roxo eu não tenho certeza. Como eu disse, tem aquela questão de que pessoas da nobreza e da riqueza na vida real usavam muito roxo, então é considerado uma cor de luxo e tudo mais, mas eu acho que talvez não tenha nada a ver com isso. Mas eu achei que o simbolismo de cada cor ficou bem legal e espero que vocês tenham gostado. Desculpe se eu falei muito, mas você não é obrigado a ver tudo. Mas se você queria ver todas as memórias na ordem correta e também o simbolismo de cada uma, e também a maneira como cada um aconteceu, porque durante o jogo eu não sabia que essas memórias eram dos personagens. Por exemplo, eu não sabia que a memória preta era a memória da Ayano realmente. Eu só fui ter com certeza quando eu vi na sala bônus que realmente era dela. E se você prestar atenção, a memória tem tudo a ver com o que ela contou. Na memória mesmo, ela menciona o Shoko, ou Shoko, né? Não sei se é uma menina ou se é um menino, que é a criança que ela mexia, então é bem legal. Essas memórias contam um pouco ali dos personagens e quando você analisa elas, você descobre bastante coisa sobre eles e a vida deles. E no geral foi muito legal. Eu não vou mencionar nada sobre o jogo ainda, porque eu tenho mais um vídeo extra pra fazer, mostrando a lista de finais, já que eu voltei no jogo pra poder pegar todos eles e também mostrar algumas curiosidadezinhas de cada final, mencionar. E aí sim, nesse último vídeo, como eu vou mostrar a lista de finais bem rapidinho, deixa eu mostrar aqui. Quando a gente volta, no caso isso aqui tá salvo antes de eu pegar os finais, você tem aqui a lista de finais. Nesse save aqui eu só peguei o final bom, todo o resto tá faltando, mas quando eu pegar, eu vou mostrar aqui todos eles e também, rapidinho, lembrar aqui de como você pega eles e do que eu achei também de cada final separadamente. E aí sim, como vai ser um videozinho curtinho, só pra mostrar os finais, eu vou mencionar o que eu achei do jogo, porque eu sempre gosto de dizer os meus prós e contras do jogo. Eu sei que eu tagarelo muito, mas eu realmente gosto de conversar sobre o que eu achei do jogo no geral, e principalmente esse jogo eu tenho algumas coisinhas pra falar, então no próximo vídeo vai ser o último vídeo, onde eu vou só mostrar os finais e dizer o que eu achei no jogo no geral. Inclusive, se você quiser, você pode, no próximo vídeo, você pode só ver os finais mesmo, e se você quiser pular o meu monólogo, tudo bem. Tudo bem se você não quiser ver o vídeo inteiro, quiser ver só alguma parte específica, não vou te julgar. Mas se você quiser ver o vídeo inteiro, ver o que eu disse, o meu simbolismo, e também no próximo vídeo, ver o que eu vou dizer do jogo e quiser dar a sua opinião também, você tá totalmente livre. E pode deixar aí um comentário dizendo se você tem algum jogo específico que você queira ver pro próximo mês. Vai ser um mês de outubro, então eu vou procurar um jogo que tenha temática de Halloween principalmente, mas eu sempre jogo vários tipos de jogos, não só jogos de terror e jogos de todos os tipos. Então se você tiver alguma sugestão de algum jogo que você acha que eu possa gostar e que você queira ver no canal, pode dizer aí que eu vou dar uma conferida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!